Nós vamos analisar uma tema bíblica que é importante para nossas vidas. Vai ser um alerta contra uma mola esticada. Vocês sabem o que é uma mola esticada? Você talvez já viu uma pula-pula. Eu sei que algumas das crianças já estavam pulando muito na pula-pula, né? Esta semana. É uma cama elástica, né? Naquele cama ele é suportado por muitas molas esticadas, né? E eles esticam e eles voltam àquela posição natural. E todo ser humano, nossa natureza é parecido como uma mola esticada. A natureza do pecado é assim que funciona. Nossas almas cairão de volta em uma molde natural se nós não ir à guerra e se nós não esforçamos para deixar ele esticado. O povo de Deus deve estar ciente a esta natureza e nós devemos estar ciente aos grandes pecados que há em nós. Porque ao longo da nossa vida, esta mola vai naturalmente querer se voltar à posição normal. Até nossos melhores momentos, o catequismo diz assim, nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas. Então, até quando nós estamos aqui, nós temos que cuidar. Esta é a luta, na verdade, que Paulo, né, ele nos ensina, por exemplo, em Romanos capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas o pecado que habita em mim está sempre presente. Então nós temos uma grande guerra dentro de nossa alma diariamente. Nós precisamos ser realistas sobre antropologia, sobre quem é o homem e como ele funciona. Nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de desconfiar de nós mesmos. E nós precisamos agir. Nós precisamos mortificar. Quer dizer, nós precisamos matar aquele velho natureza que está em nós. Isso tudo é muito bíblico de ter esta visão, vamos dizer, cuidadoso sobre nosso próprio ser. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, eu tenho repetido isso quase todo sermão, que eu acho um tema tão importante que Jesus nos ensina. Quando ele fala assim, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Porque você tem um trave no teu próprio. E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E Jesus chama isso de hipocrisia, quando nós vimos os problemas de outros, mas nós não enxergamos o grande mal que habita em nós. A Bíblia ensina claramente que o coração humano é uma grande fonte de mal. Gênesis 6, 5, por exemplo, diz, viu o Senhor, quando ele estava analisando as criaturas dele, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo desígnio do coração. Esta é a realidade humana, antropológica. Agora, se isso é verdade, nós, como pessoas reformadas, nós reconhecemos isso tranquilamente, mas será que seria interessante e importante saber qual é o pecado assim mais forte? Será que nós podemos descobrir isso no ser humano? Qual é o pecado mais fundamental do ser humano? Porque se nós sabemos aonde, né, o inimigo é mais forte, aí nós sabemos aonde colocar nossos esforços. Quando eu jogava basquete muitos anos atrás, nós observamos, nós analisamos
o outro time, nós iríamos sentar e assistir filmes do outro time e os melhores jogadores daquele time, nós queríamos entender assim, os movimentos que eles fazem bem, as forças deles, né? Para que nós podíamos estrategiar, para que nós podíamos criar um plano de ataque e evitar que eles podiam utilizar todos né, os pontos fortes deles. Isso é sempre uma estratégia em guerra, em qualquer área. Então, na vida cristã, isso deve ser uma estratégia da gente também. Qual é nosso pecado mais natural, que nossa tendência a ele é muito forte? Agora, o problema de discernir isso, que é muito difícil saber qual é o pecado mais forte que existe em nossas almas. De acordo com um teólogo, por exemplo, Wilhelmus Braco, ele diz assim: descrença é o pecado primordial. Ele continua, qual foi o primeiro pecado? Fé na serpente. Este ato implicava descrença em Deus. Então, descrença é o pior pecado, na opinião deles. Deus os ameaçou de morte, mas eles não acreditou em Deus. Então, eles, em vez de acreditar em Deus, eles acreditou no Satanás. Descrença, então, por ele, essa incredulidade foi o pior dos pecados. E ele tem razões bíblicas para afirmar isso. Por exemplo, 2 Coríntios 11:3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então ele tem um posicionamento que é bíblico. Então ele continua argumentando, portanto ele está tentando enxergar qual é o maior pecado. Portanto, o primeiro pecado não é orgulho, isto é, querer ser igual a Deus, nem a rebelião, a desobediência, nem o apetite injustificado, mas a incredulidade. Então certamente nós devemos preocupar com incredulidade. Certamente nós vamos ter uma tendência à incredulidade desde do Adão. A humanidade tem esse problema. Idolatria, em vez de acreditar em Deus, eles vão acreditar em vários outros deuses. Um aspecto do mundo, da criatura, em vez do Criador. Agora, tem outros teólogos muito importantes que não acho que ele está certo. Mas isso não é uma grande briga. Isso é só uma introdução, tá? De acordo com Agostinho e Ambrósio e vários outros ao longo da história da igreja, eles dizem assim: o pecado é, acima de tudo, arrogância, orgulho na alma. Agostinho diz assim: a causa fundamental do erro de Adão foi orgulho. Ele queria para si algo que não lhe estava destinado, à igualdade com o Criador. Esta é a afirmação de Agostinho. Pelo menos nós podemos afirmar que é muito importante. Não sei se podemos provar que orgulho é o pecado primordial, mas certamente é um dos grandes problemas em nós, em nossa alma. E nós vamos ser sábios se nós podemos saber como lutar contra este mal que habita em nós. Devemos conhecer esse pecado e como lutar contra ele. Isso não é uma doutrina muito popular. Na época de Agostinho, tinha um outro padre ali naquela época muito influente chamado Pelágio. E ele argumentava assim: não, a natureza humana não é tão mal assim, não.
Ele rejeita a ideia de que a vontade do homem tem, em consequência da queda, alguma tendência intrínseca de fazer o mal. Não, nós não somos assim. Nós somos, mais neutros. Ele iria argumentar. E nós temos o poder de escolher Deus e de escolher mal. Depende de nós. Agostinho, Calvino e Paulo, diziam, não, nós somos escravos ao pecado e nós necessitamos totalmente da graça de Deus para ser salvo, mas Pelágio não. E ao longo da história, até nossos dias, nós temos muito pelagianismo ainda. Hoje, nossas instituições educacionais, por exemplo, estão cheias de pelagianismo e não de paulinismo, da visão da palavra de Deus. Quase ninguém tem essa mentalidade hoje. Não é verdade? Você já viu um livro de Augusto Cury, onde ele está combatendo contra a natureza malvada do homem? Você não vê isso na literatura, nos filmes e em nenhum lugar. Então, talvez esta nova visão de Pelágio, que não é muito nova, na verdade, mas esta visão entra também em nosso coração. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, neste sermão, Deus permitindo, vamos examinar o entendimento bíblico de orgulho, para que possamos estar bem familiarizados com ele, para nós podemos conhecer orgulho com mais clareza em nosso coração. E espero que aprendamos a ver orgulho em nosso próprio coração, detestá-lo e batalhar contra ele. Então, nós vamos examinar nesta manhã exortações bíblicas contra o orgulho. E eu, quando estava meditando e escrevendo esse sermão, eu notei com o apoio do meu filho que provavelmente esse sermão longo demais, então não preocupa não, eu cortei ele na metade e hoje à noite nós vamos terminar ele se Deus permitir. Mas nós queremos ver a idolatria envolvida com orgulho. Isto hoje à noite. Nós queremos ver exortações bíblicas contra o orgulho. Isto que nós vamos ver agora. E também nós queremos analisar algumas formas práticas de pensar e lidar com este grande mal que habita na gente. Orgulho é difícil de detectar. Vários pastores têm comentado sobre isso. Recentemente eu li Jonathan Edwards sobre este ponto. Ele dizia assim, orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra fonte de corrupção. Porque pela própria natureza deste pecado, ele engana a nossa visão. Nós não podemos enxergar orgulho em nós, porque quando nós temos orgulho, nós pensamos muito bem de nós mesmos. E isso não deixa a gente enxergar o mal que habita em nós. Então, a pior parte do orgulho é que isso faz você ficar cego. Se você acha que você não tem esse problema, quem sabe você está cheio desse problema e não está enxergando porque essa é a natureza deste pecado. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem a conhecerá? Essa é a vida humana. Então, eu sei que isso foi uma introdução longa, mas vamos pedir rapidamente mais um benção sobre esta análise breve do orgulho nesta manhã. Senhor nosso Deus, chegamos diante de Ti mais uma vez, porque sabemos que nós precisamos de Ti. Pedimos que o Senhor concede o Teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, para que nós podemos entender e enxergar a Tua revelação no pleno conhecimento dEle, Senhor. Ajuda-nos, ilumina nossos olhos para que nós podemos conhecer nossa própria pecaminosidade
e ainda mais que nós podemos ver a glória e a majestade de um Redentor paciente e que cobre todas as nossas falhas. Em nome de Jesus aqui nós oramos. Amém. Vamos então primeiramente ver algumas exortações contra orgulho. Tem tantas passagens que falam sobre orgulho e claro que nós não podemos falar sobre todos eles. Deixa eu só mencionar alguns nomes e vocês vão lembrar talvez a história dele. Claro que Satanás foi um anjo que negou, ele contrariou, ele entrou em rebelião contra Deus e isso é orgulho. Então ele é o pai de orgulho. Nós podemos pensar na história de Nabal, né? Lembra ele? Nabal e Davi e Abigail, né? Uzias, um outro grande homem. Nós temos vários exemplos, Belshazzar, Nabucodonosor. E Deus sempre falando para todas essas figuras, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Isso é sempre a reclamação de Deus contra essas grandes figuras. Agora eu gosto de pousar em Ezequiel capítulo 28 para ler uma passagem bem interessante sobre orgulho. Ezequiel capítulo 28. E nós vamos ver neste rei de Tiro, nós vamos ver idolatria, um outro nome por orgulho, né? É uma idolatria do próprio ego, egolatria. Então é uma maneira de idolatrar. E esse rei de Tiro está cheio de idolatria. E é interessante que parece que neste texto nós vamos ver uma recapitulação, uma história refeito, vamos dizer, relido e remencionado do primeiro queda na vida deste rei. Nota que vai ter uma luta de interpretação. A quem esse passagem está referindo? Está se referindo a Adão ou Satanás? E você vai ver no texto que é difícil discernir e os teólogos vão lutar para entender quem exatamente foi este rei e este está se referindo a quem. Mas certamente nós podemos sair entendendo que ele estava cheio de orgulho, é um grande mal e que todos nós participamos neste mal. Então é isso que nós queremos aprender com Ezequiel capítulo 28. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, me assento no coração dos mares e não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo a alguém que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus no poder do que te trespassa. A morte do
concisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E alguns vão argumentar que agora está falando de Adão, por causa das próximas palavras. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, e a jaspe, e a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Agora, alguns vão pensar que é Satanás, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduz a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então, mais uma vez, vamos parar ali. Podemos não saber exatamente a quem isso está se referindo. É sobre Adão, ou Satanás, ou rei, ou os três. Mas o que aprendemos com esse texto é que Deus odeia orgulho. E me parece que ou Satanás ou Adão, eles estavam envolvidos com este grande pecado. E isto causou, todos os nossos males. Então, eu creio que nós podemos afirmar que orgulho é um dos grandes fontes que sai vários outros tipos de pecado. Então, se nós podemos guerrear contra o orgulho, nós também vamos ajudar a vida de piedade. Nós vamos poder crescer e se tornar mais parecido com Cristo. Mas se nós não conhecemos bem este inimigo, vai ser difícil que nós crescemos em obediência e que nos tornamos mais parecido com Cristo, que é claramente o alvo da vida cristã. Então, eu não vou ler todas as passagens que eu tenho aqui, mas eu queria ver mais algumas passagens só para abrir este assunto diante de ti um pouquinho mais. Deuteronômio, capítulo 8. Então, como eu vou para várias passagens, talvez vocês só queiram ouvir, mas Deuteronômio 8, 11. Deus falando, o profeta, Moisés falando para Israel, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicaram os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Vocês não eram um povo, vocês não existissem, eu te salvei, eu te criei. E vocês se tornam ricos debaixo da minha bênção, debaixo da minha lei, vocês se enriqueceu.
E isso é sempre um alerta bem grande para o povo pactual de Deus. Não esqueces quem eu sou. Eu sou o grande Salvador. Mas quando os bênçãos chegam em nossas vidas, é uma tentação. É como uma mola esticada. Nós voltamos ao egoísmo e nós esquecemos de Deus tão falsamente. Nunca diga no teu coração, versículo 17, a minha força e o poder de meu braço me adquiriam estes riqueza, porque era simplesmente a graça abundante do Senhor que te deu todas estas coisas e ainda mais a salvação. Mas é muito importante, né? Nós estamos ouvindo sobre teologia reformada no Brasil. E que bênção isso vai ser para esta nação. Você pode ter certeza que se isso cresce, esta nação também vai ser abençoado. Ponto final. Vai ser abençoado em várias áreas. Estados Unidos, uma vez, foi abençoado com esses princípios e se enriqueceu muito, mas é muito fácil para a segunda, terceira, quarta geração esquecer aqueles princípios e aqueles mandamentos e a graça e necessidade de Deus na vida deles. A Europa parece que já esqueceu daquela herança reformada. Então nós precisamos sempre ser lembrados disto. E uma das coisas que vai distanciar a gente de Deus é orgulho. Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Quer cair? É garantido, uma maneira garantida de cair é se tornar soberba na casa de Deus. Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Que honra? Deus diz assim, é através de humildade. Teve um grande herói nos Estados Unidos. Não conhece a alma dele, não sei se ele era um evangélico como nós entendemos, eu não tenho certeza sobre a vida dele, mas ouça a história sobre este homem e sobre essa passagem. A soberba de um homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Era uma vez um cavalheiro que encontrou alguns soldados que estavam tentando mover um tronco pesado de madeira sem sucesso. Eles estavam ali, e era muito pesado, e o cavaleiro chegou lá. O cabo, né? O chefe deles estava lá também, estava parado apenas observando enquanto os homens lutavam com aquele peso ali embaixo. O cavaleiro não podia acreditar. E ele falou assim, finalmente perguntou ao cabo por que ele não estava ajudando. O cabo respondeu, eu sou o cabo, eu dou ordens. O cavaleiro não disse nada em resposta. Em vez disso, ele desmontou do seu cavalo. Ele foi e ficou de pé junto aos soldados, enquanto tentavam levantar a madeira e ele os ajudava. E ele ajudou eles. E com a ajuda dele, a tarefa foi finalmente realizada. Quem foi esse cavaleiro? Assim, esse servo, esse cavaleiro amável? O cavaleiro era George Washington, o comandante-chefe de todo o exército. Ele montou silenciosamente seu cavalo e foi ao cabo e disse, próxima vez que seus homens precisam de ajuda, chama o comandante. Está vendo? Agora ele é reconhecido mundialmente. Nos grandes homens, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra.
da soberba só resulta a contenda. Você tem contendas na sua casa, na sua família? Sabe onde é a fonte destes contendas todos? A soberba só resulta a contenda. Mas como os que se aconselham se acha a sabedoria. Mas o soberba, ele não quer aconselhamento. Que isso é sabedoria de Deus, de outras, e eles acham que eles são sábios. Provérbios 6:16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos. É uma das coisas que Deus aborrece. E aí nós podemos continuar. Mas vocês estão entendendo a visão bíblica da soberba, do orgulho? Nós temos visto várias exortações bíblicas, então, contra este grande pecado, contra o orgulho. Importante nós sabemos isso. Eu já falei, mas um mundo do pecado sai deste grande pecado. Ele é uma fonte. Ele é uma fonte que sempre está, colocando para fora outros pecados. Por isso, pastores fiéis sempre querem ajudar a congregação a se lutar contra este grande pecado, porque não vai ter outra benção, poucos bênçãos maiores do que isso, se cada um de nós podemos ir à luta contra o orgulho, porque Deus diz assim: eu estou presente, eu vou apoiar os humildes do espírito, mas os soberbos eu vou à guerra contra. Os puritanos pensavam assim, eles diziam assim: pecado é uma energia pervertida dentro de nós, dentro das pessoas, e essa natureza escraviza a um comportamento que desafia a Deus e busca sua satisfação pessoal. Na visão deles, satisfação pessoal, fazendo o que eu quero, em vez de fazer o que Deus quer. Exatamente a definição do pecado. E, claramente, nós estamos vendo a ligação disto com orgulho. É difícil, talvez, de retirar qualquer pecado fora do orgulho. Parece que eles sempre são conectados. Orgulho e pecado. O amor próprio, então, este amor para mim mesmo, em lugar do amor a Deus e o próximo, é a nossa grande batalha. O primeiro e segundo mandamento, O primeiro e grande mandamento, Jesus diz que é amar Deus em primeiro lugar. E o segundo, amar meu próximo. Mas orgulho, ele milita contra esses princípios tão básicos. Porque ele diz: eu em primeiro lugar. John Owen tem alguma coisa importante para nos dizer sobre isso também. Ouça as palavras deles: quem não descobre o seu poder está debaixo do seu domínio. Se você não conhece o poder de orgulho, você está sendo guiado por ele. Você é um servo de orgulho, pelo este desconhecimento. Orgulho e pecado são acompanhantes perigosos. Eles vivem na alma e são um brase ardente. Toda manhã ele está lá, que não pode ser ignorado, caso contrário consumirá a pessoa. Um brasa ardente. Pensa assim, que você vai acordar toda manhã, na sua alma vai ter ali um brasa ardente e você tem que apagar ele, ou ele vai te apagar. É assim que funciona o pecado em nossas vidas. Nós não podemos ir de leve brincar com essa natureza carnal. Ele é forte, ele é poderoso e ele quer te derrubar. Consequências de orgulho: divisão, nós já vimos isso, contendas, injúria, destruição de casamentos,
Eu quero fazer o que sente bem para mim. É orgulho que destrói casamentos, amizades, filhos, cidades, nações, reinos e igrejas também. Orgulho também faz que a gente se torne muito ineficiente. Eu coloquei uma frase famosa hoje ali no computador. É incrível o que poderia ser realizado se você não se importasse com quem recebe o crédito. Orgulho vai abafar os dons e talentos dos outros, porque você é o único que quer receber a glória. Então, se torna muito eficiente quando nós estamos cheios de orgulho. E nós temos muitos promotores de orgulho em nossos dias. Nós vivemos numa cidade, numa época que encoraja, que apoia, que aplaude orgulho. É incrível isso. Por exemplo, a doutrina de autoestima. Quase todos nós, sem exceção, foi impactado por esta ideologia. Autoestima. Eu acho que nós podemos chamar aquilo de orgulho. Antigamente, o orgulho era visto como o problema central na humanidade. Os velhos tribos, até eles reconheciam que o orgulho iria acabar com a tribo. Hoje, a falta de autoestima é visto como o problema. Não há provas científicas disto, mas ainda este que reina nas universidades, nas clínicas e nos grandes conselheiros do mundo. Este é nosso problema, uma falta de autoestima. Nós estamos vendo como nossa sociedade é tão contra a palavra de Deus em tantas áreas. Nosso sistema de educação, todos eles estão ensinando, apoiando, colocando este brasa ardente no coração de nossos filhos e dizendo, vamos em frente, é isso mesmo que você precisa. Então, cada mãe precisa estar bem preparado para entender o que está acontecendo no coração dos filhos, cada pai. Uma pessoa orgulhosa adora a doutrina de autoestima, porque aí ele pode ficar tranquilo com o próprio orgulho. Não é que não estou incentivando que a Bíblia ensina um mau estima de nós, mas nossa estima vem de Cristo. Paulo dizia assim, eu não sou uma grande pessoa, eu sou nada, eu sou um grande pecador. Mas eu amo Deus porque Ele me salvou. E eu estou em Cristo. Isto era a identidade de Paulo. Aí você vai ficar tranquilo. Se as pessoas vão falar de mal de você, você não vai se entristecer. Porque sua identidade não é estabelecida em cima da palavra do homem. Mas está em Cristo. Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, fiel à palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o maior deles. Graças a Deus. Deus é bom. Ele não tinha um mau autoestima, não. Talvez o homem mais forte na história do mundo depois de Cristo. Mas que mais impactou a humanidade. É assim que ele pensava sobre ele mesmo. Ele tinha uma visão pequena dele mesmo, uma grande visão de Deus. Em nossos corações, de cada filho, nós devemos crescer com esta visão. E ensinar eles e discipular eles com esta visão deles mesmos. Vamos pensar em algumas aplicações finais, algumas áreas de atenção especial. Eu ensino lá no seminário, né? E para líderes e estudantes. Este também precisa ser uma advertência para seus líderes. E se vocês sabem que seus líderes em todas as esferas, sejam políticos, sejam pastores, presbíteros, diáconos, mães e pais, vocês podem ter certeza que eles lutam com esse brasa ardente, este mola esticado que quer todos os dias se cair de novo neste orgulho. Então ora para eles.
Ok, a luta é igual para eles qualquer outro ser humano, eles são humanos. G.K. Beale escreveu isso sobre o trabalho dele quando os estudiosos cristãos preparam uma aula ou fazem pesquisa para um artigo ou livro. Eles fazem essas atividades para a sua própria glória ou para a glória de Deus? Quem sabe eu quero que eles vejam como tão bem eu escrevo. Olha como ele consegue fazer tantas coisas. A mesma pergunta vale para os pastores. Seja qual for o trabalho do cristão, ele deve orar: Senhor, faz-me encontrar prazer em tua glória e não na minha. Isso é uma oração. Senhor, me ajuda a conseguir achar prazer na tua glória. Deixa que isso anima meu coração em vez da minha glória. Me ajuda, Senhor, a esquecer de mim. E minhas coisas. Quando as pessoas nos elogiam por termos feito algo bem, damos a crédito a Deus? Por que amamos os elogios pelo que fazemos? Será que estamos nos agradando com aquilo que agrada a Deus e glorifica a Ele? Glorificar nós mesmos é cometer o pecado da idolatria. Os seminaristas, nós precisamos todos saber disto, os líderes. E para os jovens reformados, um alerta para os jovens reformados. No mundo reformado, muitas vezes somos orgulhosos, quem sabe, sobre quanto teologia nós temos. Nós temos lido tanta teologia. Nós devemos ser bons. Podemos pensar que santificação ocorre pela leitura. E não por Deus. Eu só preciso me dar uma dieta de 8, 10 horas de leitura por dia, que é quase impossível. Aí eu vou me tornar um grande homem de Deus. Isso também é descansar na força do teu próprio braço. Podemos pensar que a santificação ocorre pela leitura. Podemos priorizar exclusivamente o conhecimento da cabeça. Porque nós somos filhos de René Descartes, que diz: cogito ergo sum. Então, pensar é tudo para nós. Pode ser uma tendência. John Owen falou sobre isso, sobre conhecimento. O conhecimento de um homem orgulhoso é o trono de Satanás em sua mente. Conhecimento pode ser muito perigoso. Nós não podemos limitar nossa visão de santidade ao tamanho cerebral. E quantos livros eu tenho lido? Nós temos muitos lugares, até nós, onde nós podemos crescer. Somos bons em liturgia, glória a Deus. Somos bons em teologia, glória a Deus. Vamos melhorar no evangelismo? Vamos. Nós precisamos melhorar no evangelismo. Nós precisamos melhorar no discipulado, nós precisamos melhorar na santidade, nós precisamos melhorar em várias áreas da vida cristã. Eles não são desconectados uma à outra, eles todos funcionam em conjunto, debaixo da glória de Deus. Nós queremos avivamento, nós queremos uma nação cheia de bênção, nós queremos ser compassivo com os negligenciados. Tudo isso faz parte da visão cristã, bíblica do mundo. Então, se nós não somos bons nessas áreas, vamos reconhecer isso e vamos crescer, em vez de ser orgulhosos e achar que nós já chegamos. O último exemplo vai ser de Calvino, onde ele diz assim: a vida do cristão não se reduz à mera profissão de lábios. Ao contrário, implica em experiência íntima e viver piedoso, não especulativa, mas existencial. Não é meramente conhecimento teológico, mas a vida, a real maneira que nós vivemos. Temos dado o primeiro lugar à doutrina, no qual se contém nossa religião, uma vez que nossa salvação tem nela o ponto de partida. Sim, conhecimento, nós precisamos saber, conhecer o Evangelho. Mas é necessário que ela não seja penetrada
no coração e não seja traduzido no modo de viver. E nos transforme a tal condição que não nos seja infrutífera. Para tratar essa doença, amados, nós precisamos reconhecer Ele. Nós precisamos confessar este pecado. E nós precisamos ir à guerra. Nós precisamos estar matando este brasa ardente, ou ele vai nos matar. A negação de nós mesmos não deixará lugar para orgulho. Então vamos crescer neste aspecto da vida cristã. Vamos crescer em negação pessoal. Autonegação, porque você consegue isto. Você vai ser um guerreiro grande contra orgulho, arrogância e vanglória, avareza e todos os outros males. Nós temos visto o orgulho. Efésios 4 diz assim, que nós precisamos despojar o velho natureza, retirar ele de nossa vida, mas nós não podemos parar ali. Nós precisamos revestir com o novo homem, que é Cristo. Eu vou concluir só lendo Filipenses capítulo 2, para que vocês terminem com uma visão de alguém, uma visão de Cristo. E olha a humildade do nosso Redentor, e lembra o grande bem que Ele tem feito à história do mundo, o universo, nosso futuro, por causa da humildade dele. Será que se nós podemos tornar mais parecido com Cristo, que Deus pode usar a gente também? Nada façais, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se uma em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte da cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é nosso Redentor. A razão de nossa salvação é que Cristo se humilhou. Ele deixou a glória lá do céu e ele lavou os pés dos discípulos. Este é o nosso Salvador e nós devemos tornar mais parecido com ele. Vamos fechar na oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós temos visto um grande mal que habita em nós, que é orgulho. Senhor, nós pedimos teu favor para mostrar isso a cada olho que está presente aqui. E nós podemos enxergar este trave que está dentro de nós. Não deixa a natureza velha, o velho natureza faz que nós tornamos cegos. Deixa a gente ver todo esse mal, para que nós podemos tirar ele de nossas vidas através do teu poder e da tua graça. E faça que cada um de nós podamos tornar mais parecido com Cristo, para que o Evangelho pode ser embalecida, que a mensagem do Evangelho se torna tão bela, que o mundo que tanto precisa ver famílias santos
igrejas santos, homens de Deus, homens santos, para que eles possam ser também atraídos através de nossas vidas. Usa a gente, usa o teu evangelho fortemente. Em nome de Jesus, aqui nós oramos. Amém.